Essa coisa de agradecer, de caderno da gratidão, parece uma coisa boba, mas não é não, gente. Eu já fiz isso muitas vezes quando eu estava na fase de reprogramação mental para reprogramar a minha energia, né? Porque a gente atrai tudo através da nossa energia. Foi quando eu comecei a entender que eu não era uma pessoa nada positiva, né? Porque eu estava sempre reclamando das situações, sempre reclamando das pessoas, sempre reclamando de tudo, daquilo que eu não estava conseguindo fazer, daquilo que eu estava conseguindo realizar. E eu achava que eu era uma pessoa positiva, grata. Mas quando eu comecei a entender sobre a lei da atração, comecei a entender o poder da gratidão, e aí sim eu percebi que eu não era nada essa pessoa positiva que eu era. E aí eu comecei a praticar a gratidão, com o caderno da gratidão até, para fortalecer essa energia em mim. Comecei a observar aquilo que eu estava reclamando, aquilo que eu estava falando. Porque quando a gente reclama, quando a gente fala de uma situação, a gente está em conexão com isso. Então, quanto mais eu reclamava, por exemplo, dos meus documentos, né? Quando eu vim para cá, eu tive muita dificuldade de colocar meus documentos em dia, né? Ajeitar meus documentos aqui de Portugal. E aí, caramba, eu reclamava muito. Nossa, eu ligava para minha irmã, eu ficava horas falando da situação. Eu ficava com a minha sobrinha falando horas da situação. E aí depois eu fui entender que isso estava fazendo com que ficasse mais difícil ainda. Foi tão difícil, nós tivemos que arrumar um advogado para poder conseguir. E quando eu parei, comecei a pegar todos os meus documentos, falar gratidão, né? Gratidão por todos os meus documentos que eu já tinha, colocar o Ho'oponopono ali perto dele para limpar a energia, limpar a frequência, o caminho se abriu. Meu marido ganhou uma herança, um bom valor, e essa herança, com esse dinheiro, ele pôde pagar um advogado, porque o advogado foi bem caro, né, para a minha questão. Pagar o advogado, e aí sim, rapidinho consegui colocar tudo em ordem. Mas a primeira coisa que eu fiz foi parar de reclamar dos meus documentos. Parar de reclamar do marido, porque ele não parava de trabalhar para resolver isso. Ficava naquela reclamação o tempo todo. E aí, o que aconteceu? Rapidinho isso foi resolvido de uma forma leve, de uma forma tranquila. Então, assim, a gratidão, agradecer pelos meus documentos que eu já tinha de Portugal, eu falava gratidão pela minha residência, gratidão pelo meu NIF, ele falou gratidão por tudo, né? Os documentos que eu precisava tirar aqui. E aí, eu ainda não tinha eles quando eu comecei a agradecer. E isso começou o caminho se abrir de uma forma muito tranquila mesmo. Depois, quando eu precisei trocar o documento, mesma coisa, eu comecei a agradecer, porque ele venceu, né? Eu precisei trocar. Mesma coisa, tava difícil de conseguir aqui para todo mundo e eu consegui de uma forma mais tranquila possível, milagrosa. Porque eu comecei a agradecer como se eu já tivesse aquilo. Mesma coisa foi minha habilitação, tudo todos os documentos que eu consegui colocar em dia aqui, eu aprendi a agradecer como se eu já tivesse aquilo. E aí isso começou a acontecer de uma forma muito tranquila, muito leve para mim. Então, a gratidão faz sentido? Faz. Agradecer diariamente mudou minha vida? Mudou e muda muita coisa. Toda vez que eu quero mudar alguma coisa, que eu quero realizar algo, eu agradeço como se aquilo já estivesse acontecido. E no início, para tornar isso mais com mais força, com mais poder, essa energia, eu escrevia todos os dias. Todos os dias, gratidão por isso, gratidão por aquilo. Então, por que gratidão? Porque a gratidão ela vibra acima de 500 Hz, 800 Hz. E ela faz com que a sua energia mude. Né? Eu já comentei em vídeos aqui anterior que eu, quando estava na angústia, na tristeza, eu dormia chorando, falando a gratidão. No outro dia eu acordava com a energia melhor, com a energia mais elevada, conseguindo enxergar mais coisas que eu devia fazer. E a minha mente ficava mais aliviada. Então, gratidão muda a vida? Muda sim. Parece uma coisa besta, parece algo que não faz sentido, mas pratica para você ver. Se você for praticar ou se você já praticou, comenta aqui, partilha essa experiência sua aqui comigo, porque para que outras pessoas possam entender, possam perceber o poder que tem essa energia da gratidão, ok? Então, assim como ela mudou minha vida, desejo que você mude muito também, pratique gratidão diariamente,
Faça o caderno da gratidão ou quando você acordar ou quando você for dormir, que essa energia vai ficar aí vibrando no seu campo durante o dia e durante a noite, né? Se quiser fazer de manhã e de noite, ótimo. Pratique o ato de agradecer e vai eliminando o ato de reclamar, que você vai ver como que as coisas vão começar a ter novo rumo na sua vida. É isso que eu desejo, que você viva uma vida próspera, saudável, abundante e feliz. Partilho sempre com vocês aqui essa minha experiência para que você possa também viver uma vida melhor, viver uma vida próspera, saudável, abundante e feliz, ok? E se você tiver interesse em mais ainda, em avançar mais ainda com a sua energia, eu tenho um treinamento que se chama Ho'oponopono, Destravando a Minha Cocriação. Vou deixar o link dele aqui. É um passo a passo que vai contribuir para que você conheça as crenças que você tem, limpe essas crenças e reprograme para você se alinhar à vida que você deseja. Vou deixar o link dele aqui para você que tem mais interesse, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, que é o jeito de eu saber que fez sentido. Envie ele para mais pessoas e veja os outros vídeos que eu posto aqui falando sobre essa minha partilha de lei da atração, de limpeza energética. E um beijo de luz no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.